Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Podemos orar mais uma vez, irmãos? Pedindo a Deus que nos ajude, que fale conosco, que fale ao nosso coração nessa manhã. Precisamos do Senhor, do entendimento espiritual. Precisamos do entendimento do Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã aqui na Tua presença. Graças te damos pela Bíblia Sagrada, pela palavra do Senhor, que tem perpassado os anos e mantido-se atual, orientando, disciplinando, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de lidar com uns com os outros. Queremos te agradecer, Deus, pela vida de cada mãe presente aqui nessa manhã e também por aquelas que estão nos acompanhando, como disse o Arnaldo, pela internet. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa olhar para essas servas do Senhor, renovar-lhes as forças, renovar o entendimento, a graça, a alegria da maternidade, que a boa mão do Senhor seja sobre cada uma delas e que o Senhor fale ao nosso coração aqui nessa manhã. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu acho que vou precisar um pouquinho mais de retorno aqui, Luquinhas. Aqui, se puder me dar mais um retorno. Senão eu vou começar a falar mais alto e daqui a pouco eu não consigo chegar ao final. Mais um retorno aqui, eu agradeço. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Um dos princípios bíblicos que nós aprendemos e que temos ouvido muito aqui sobre o Sermão do Monte é sobre essa questão da justiça, essa questão da equidade. A ideia de justiça, o conceito de justiça, ele não é fácil compreender, e há muitos estudos, conceitos, análises a respeito do que é a justiça. E uma das coisas que me vem à mente, que traz mais clarividência sobre a justiça, é essa questão da equidade. Equidade é dar a cada um aquilo que lhe é devido de direito, né? Irmãos, me perdoem, eu vou fazer uma pausa aqui, que eu estou vendo os meninos ali, o CMTT, ali atrás, né, com os presentinhos dos visitantes. Desculpe, irmãos, quem é que está nos visitando aqui nessa manhã, por favor? O Arnaldo disse que assustou, achou que era o CMTT mesmo, que veio prender alguém, né? Não. É o CMTT da mordomia, do Netão, né, e companhia. Quem nos visita aqui nessa manhã, por favor, coloque-se de pé, nós queremos cumprimentá-los e oferecer também, temos ali algumas pessoas, um presentinho da Igreja Batista Central. Por favor, coloque-se de pé, você que está aqui conosco, nessa manhã pela primeira vez, segunda vez, na galeria temos alguém.
Mais alguém nos visitando? Obrigado, irmãos. Davi, Yuri, os irmãos que estão aí, o Kleber. Deus abençoe você que nos visita. Vamos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Vamos dizer que eles são bem-vindos. Amém. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos, né? Voltando aqui ao nosso tema, Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é justo. Isso é justo. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O que isso significa, essa expressão no Senhor? Por que ele usa essa, vamos dizer assim, por que ele coloca aqui essa expressão? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. A obediência aos nossos pais, ela é fundamental no exercício da nossa espiritualidade. Mas ela não é absoluta. Ela vai até onde não fere a nossa obediência ao Senhor. Nós obedecemos aos nossos pais, tendo como limite a nossa obediência ao Senhor. É uma obrigação, é um dever obedecer, respeitar, honrar os nossos pais. É uma bênção, é uma dádiva, é um presente de Deus, mas isto é no Senhor. Ou seja, se meu pai e minha mãe quiserem que eu faça alguma coisa que não está de acordo com a vontade revelada de Deus, aí entre Deus e meu pai e minha mãe, eu vou ficar com o Senhor e com a sua palavra. Mas para isso é importante que se conheça bem a palavra de Deus, né? Que conheça bem os princípios, os fundamentos e os ensinamentos da palavra de Deus. A obediência absoluta, ela é ao Senhor. A nossa obediência plena, absoluta, incondicional, sem relativizações, é ao Senhor. A obediência aos nossos pais, ela é fundamental, ela é importante, mas ela tem um limite, é no Senhor. Amém? Então, filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor. Ou seja, debaixo da obediência a Deus, da palavra de Deus, no Senhor, pois isto é justo. Onde é que está essa justiça na obediência? Eu digo que eu vim entender o verdadeiro amor depois que eu tive filhos. Eu nunca mais dormi do mesmo jeito que eu dormia antes de ter filhos. Depois que eu tive os meus filhos, o meu sono ele ficou entrecortado. Primeiro porque quando eles nascem, eles acordam muito durante a noite e a gente já não dorme mais como dormia, né? Já não é mais aquele tempo que você não tinha nem um passarinho para dar água, né? Não tem essa expressão? Então, depois que nós temos os nossos filhos, o nosso sono, eu não sei o caso de vocês aqui, pais e mães, mas o meu nunca mais foi o mesmo. Eu descobri o verdadeiro amor depois que eu tive os meus filhos, porque eu abri mão
do meu sono, eu abri mão de uma vida individualista, egocêntrica, centrada em mim mesmo, nos meus desejos, nas minhas vontades, para poder canalizar minha energia, minha vontade, muito mais para eles do que para mim mesmo. E é uma doação assim tão plena, tão sem desejo de reciprocidade ou de troca, que nos faz crescer. Aí eu descobri, a gente vai descobrindo o que é o amor. Nós descobrimos o amor quando nós deixamos de ser egoístas. E nesse relacionamento maternal, nesse relacionamento paternal, é um amor muito doador, mas muito doador mesmo. Eu me lembro muitas vezes que minha mãe, ela esperava nós comermos primeiro para depois ela comer. Gente, o que é isso? Era ela que trabalhava, ela que cozinhava, ela que fazia comida, mas primeiro os filhos, depois ela mesma. Ora, se você não respeitar uma pessoa dessa, não valorizar uma pessoa que te carregou 9 meses na barriga, que abre mão do que ela tem para te doar, que abre mão do próprio sono para te fazer dormir, se você não amar, não respeitar uma pessoa dessa, diante de Deus, pensa como é que vai ser a sua vida. Pensa quem é você diante de Deus. Então, por isso, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É o mínimo diante de tanta doação, de tanta entrega que os pais eles fazem pelos seus filhos. Se nós não atentarmos para isso que a palavra de Deus está dizendo, nós incorremos no risco de entrar num caminho de injustiça e de desagrado a Deus. Então, obedecei a vossos pais no Senhor, o Senhor é o limite, mas a obediência aos pais, pois isso é justo. Eu fico vendo, né? Nós estamos falando hoje especialmente das mães, né? As mães no processo de gravidez, né? Acompanhei a Márcia, minha esposa, aquela fase de enjoos, porque o corpo muda completamente, né? Os hormônios se alteram completamente. O próprio corpo físico é modificado. Ou seja, a mãe carrega o filho 9 meses nutrindo do seu próprio corpo. É como se ela estivesse doando de si mesmo fisicamente para que aquele ser fosse alimentado, para que aquele ser fosse sustentado. E, na maioria delas, fazem isso com prazer, com alegria, apesar das dificuldades. E depois você não vai me respeitar uma pessoa dessa? Depois você não vai tratar uma pessoa dessa com dignidade, com honra? Pelo amor de Deus. Que ser humano é você? Possivelmente, se não acontecer isso na sua vida, é porque você não conhece o Senhor. É porque não tem o temor do Senhor. Agora, quando nós conhecemos o Senhor e temos o temor do Senhor, cada vez que eu olhar para a minha mãe, tem que brotar do meu coração uma expressão de gratidão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é a minha mãe. Não me importa, ela é sua mãe. Ah, o senhor não sabe como que é. Não, e não quero nem saber, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Que no meio de bilhões de mulheres, Deus escolheu essa para ser a sua mãe. Poderia ter escolhido outra. Mas na divina providência, na soberania dele, ele escolheu essa
para te trazer ao mundo, para te dar a luz da vida, para você ter existência, nessa existência poder conhecê-lo. Então, por favor, não ache justificativas, porque não vai encontrá-las em Deus e muito menos na palavra de Deus. Respeite a sua mãe. Ouça a sua mãe. Honre a sua mãe. Porque não apenas te carregou, não apenas te alimentou, não apenas perdeu noites a fio de sono, como deu o melhor da sua vida, da sua energia física para o seu bem. E ainda hoje, depois de você crescido, é alguém que chora e clama a Deus todos os dias pela sua vida. Pelo amor de Deus, se você não honrar e não respeitar uma pessoa dessas, como a Bíblia diz, eu não sei, repito, que tipo de ser humano que você é. Ah, pastor, mas minha mãe não é crente. Não importa, é sua mãe. Ah, pastor, mas minha mãe fez isso, aquilo, outro. Não interessa, é sua mãe. Deus poderia ter escolhido outra pessoa para te trazer à luz, mas Ele escolheu essa. Foi essa que Deus escolheu. Ame e respeite, honre, trate com dignidade, porque isso é justo e agradável diante de Deus. E faça isso enquanto é tempo, enquanto é hora, porque essa janela, ela se fecha muito rapidamente. Outro dia eu conversava com alguém, e ele, com razão, muito aborrecido e muito chateado, não lhe tirei a razão, porque todo relacionamento é difícil, é complicado, mas no final lhe disse: deixa eu só lhe dizer uma coisa, aproveita o tempo que resta, porque essa janela vai se fechar. E você ainda tem tempo e oportunidade de pedir perdão e de perdoar essa pessoa que é seu pai ou que é sua mãe. Porque depois que a janela fechar, depois que o tempo passar, você só vai carregar culpa, dor, por não ter feito aquilo que a palavra de Deus disse que era para fazer. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo manda que os filhos obedeçam às ordens de seus pais e os honrem. Diz que é o primeiro mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu lendo um comentarista, achei muito interessante dizer que provavelmente Paulo chama de o primeiro, no sentido de que é o primeiro mandamento com promessa, mas também é aquele que toda criança cristã tinha que aprender primeiro de cor. Outro dia eu falava aqui, né, se eu perguntar para nós aqui quais são os 10 mandamentos, pouquíssimos de nós saberemos. Cada dia que passa, eu me assusto mais com a superficialidade e o analfabetismo bíblico das gerações abaixo da minha e principalmente com os adolescentes. Eu posso perguntar a qualquer jovem adolescente aqui, pedir para ele recitar os 10 mandamentos de cor. Talvez 10% não saiba. Pedir a alguém aqui da juventude, da adolescência, para orar o Pai Nosso. Poucos saberão. Esse é o primeiro mandamento, que toda criança cristã deveria aprender de cor. Se você tem seu filho aí ainda, até os 7, 8 anos de idade, ainda dá tempo. Ensina para ele os 10 mandamentos.
Ensina primeiro ele decorar esse aqui. Honra a teu pai e tua mãe. Meu filho, minha filha, aprenda a honrar teu pai e tua mãe. Aprenda a obedecer teu pai e tua mãe, porque isso vai ser bênção para a sua vida, isso vai ser saúde para os seus ossos, isso vai te preservar de muitas dores, de muitos males. Honra teu pai, honra tua mãe, aprenda a ouvir teu pai, aprenda a ouvir tua mãe, aprenda a obedecê-los, porque além de ser um mandamento de Deus, esse é um mandamento que tem uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Vocês conseguem entender a dimensão disso quando diz é o primeiro mandamento com promessa? Conseguem entender? Todos os outros mandamentos você cumpre, cumpre, cumpre e cumpre. É uma obrigação você cumprir. Você cumpre porque é um mandamento, é um comando, é uma ordem, é uma obrigação. E se você não cumprir, você é penalizado. E se você cumprir, não fez mais do que a sua obrigação. Isso é um mandamento. Ah, nunca adulterei, não fez mais do que a sua obrigação. Ah, nunca disse falso testemunho, não fez mais do que a sua obrigação. E se não fizer nem isso, vai ser penalizado. Ah, nunca fui idólatra, não fez mais do que a sua obrigação. Não, eu honrei meu pai, honrei minha mãe. Desde a minha infância até sepultá-los. Esse tem promessa. Tem promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Entendem a diferença? Os outros mandamentos, você não faz mais do que a sua obrigação em cumpri-los e obedecê-los. Não tem promessa. Tem o peso da espada. Se você não cumprir a espada, desce sobre a sua cabeça. Esse aqui, se você não cumprir a espada, desce a sua cabeça. Mas se você cumpri-lo, você não fez mais do que a sua obrigação, mas ainda tem uma promessa de bênção de Deus sobre a sua vida. E não tem nada melhor nessa vida do que ter a bênção de Deus. Tem muita gente que não é abençoada, não vive bem sobre a terra, e as coisas não vão bem para ele porque ele não honra o pai e a mãe. Não honra. Só lembra do pai e da mãe para receber ou por aquilo que recebeu. Mas retribuição, né, de amor, de afeto, não é? A única maneira de honrar os pais e a mãe é obedecendo, respeitando e não lhes causando dor. O que é honrar o pai e a mãe? Respeitando, obedecendo e não causando dor. Vamos repetir? Obedecendo, respeitando e não lhes causando dor. Mais uma vez, obedecendo-lhes, respeitando-os e não lhes causando dor. Esse é honrar. Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Está escrito aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Não é? Então, é justo e tem uma promessa da parte de Deus, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Né? Nenhum de nós somos perfeitos. Né? Não estamos falando aqui de perfeição. Nos conhecemos, né? Sabemos quem somos. Mas um mínimo de senso, um mínimo de juízo, né? Iluminado pelo Espírito Santo de Deus, é óbvio que nós temos. É óbvio. Então, nós sabemos se nós causamos dor ou se nós causamos alegria. Nós sabemos se nós respeitamos ou não. Não é? Então, não é que exagerar para levar a culpa, mas a levar a um mínimo de reflexão. Honrar é obedecer, respeitar e não lhes causar dor. Não exaspere os seus filhos, né? Agora vem para a parte dos pais, das mães, no tratamento dos filhos. É muito difícil, gente. Relacionamento é uma coisa que não é fácil para nenhum de nós. O que o pecado estragou em nós foi o melhor que Deus nos deu. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Isso significa que Deus nos criou assim como Deus triuno, Deus nos criou para nos relacionarmos bem uns com os outros. Quando diz que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, é que Deus nos deu essa capacidade de entender, de amar, de fazer escolhas corretas, de nos relacionarmos bem uns com os outros. Mas aí veio o pecado, e o pecado estragou tudo isso, e relacionamento hoje traz muita dor, muita dificuldade, e relacionamento quebrado é o que mais prende a vida da gente. Nessa manhã nós queremos falar mais desse relacionamento maternal, filial, não é? E nós temos aqui muitas mães e temos aqui muitos filhos e muitos que nos ouvem também. E já começo dizendo que não é fácil, mas é de fundamental importância. Se a sua mãe ainda está viva, você tem a oportunidade de, se necessário for, pedir perdão, se arrepender e tratá-la da forma como a Bíblia espera que você a trate. Se a sua mãe já partiu, né, se ela já foi recolhida, e você não a tratou da forma como deveria ter tratado, né? E não tem como você pedir mais perdão para ela, mas você pode se arrepender. Isso não vai alterar nada para ela, mas vai alterar para você. Se você chegar diante de Deus e reconhecer e dizer para Deus: Senhor, eu, como em muitas outras coisas, nessa eu falhei. Eu desconfiei da minha mãe, eu desconfiei do amor da minha mãe, eu não dei para ela, por desconfiança, o que eu deveria ter dado. Eu achei que ela não me amava da forma como pensei que deveria ser amado. E assim por diante, fazer uma reflexão diante de Deus. Mas se ela estiver viva ainda, aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade de ser um filho abençoador e ser um filho abençoado.
de não causar dores, mas causar alegria no coração da sua mãe. E para isso a gente precisa do Espírito Santo. Porque nós somos muito condescendentes conosco mesmos, né? Sempre olhamos para nós com condescendência e com exigências grandes sobre os outros. Mas se a sua mãe ainda está viva, não é só hoje não, que é o Dia das Mães. Aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade de tratá-la com honra, com dignidade, com amor, com carinho, lembrando-se que foi essa que Deus te deu, que Ele poderia ter te dado no meio de bilhões de mulheres outra mãe, mas Ele te deu essa. Mas se ela já partiu, e partiu sem as coisas estarem bem alinhadinhas, corações ajustados, você precisa chegar diante de Deus. Pedir perdão para Deus. Reconhecer que não foi o filho que o Senhor esperava que você fosse. Agora vamos voltar aqui, não é? Para as mães. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Não provoqueis vossos filhos à ira. Paulo chama a atenção aqui em 1 Colossenses também, dizendo: não exasperem a seus filhos para que eles não se desalentem. Não exasperem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Barclay aponta 3 maneiras pelas quais podemos ser injustos com os nossos filhos. Preste atenção, mães, porque pode ser que você esteja exigindo do seu filho além daquilo que a palavra de Deus exige. Primeiro, podemos ser injustos com os nossos filhos, esquecendo que a vida é dinâmica, que os tempos mudam, que os costumes se alteram de uma geração para outra. Não adianta eu querer tratar os meus filhos como a minha mãe me tratou. Ah, não, mas minha mãe fez assim e deu certo, eu vou fazer assim também. Não. Os tempos mudam. Os costumes mudam. Os princípios permanecem, mas os costumes mudam. Minha mãe, se ela me chamasse pelo nome, né? Jesus, e eu respondesse o quê? Pau na orelha. O que não, senhora? Né? Nunca passou pela nossa cabeça, e nenhum de nós lá em casa, chamar a minha mãe de você. Era a senhora, né? Mas os tempos mudaram. Em algumas coisas para melhor. Os relacionamentos hoje são mais fluidos. Sem extremismos, né? De pais amiguinhos dos filhos, por omissão de ocupar o lugar de pai e de mãe, querem ser mais amiguinhos do que pais e mães, que é um erro, é um exagero. Mas hoje nós podemos conversar mais tranquilamente, né? Hoje nós podemos ter um relacionamento mais fácil com os nossos pais, com os nossos filhos, né? E é saudável. Então, os tempos mudam. E naquilo que muda para melhor, nós temos que aproveitar. Né? Naquilo que mudou para melhor, o relacionamento facilitou, a conversa melhorou, a troca, a possibilidade de troca, ótimo.
Então, preste atenção nisso. Os tempos mudam, os costumes mudam, se transformam, e a gente não abre mão dos princípios, mas aproveita as mudanças boas que ocorreram ao longo do tempo. Estão me entendendo? Amém? Não. Meu pai me ensinou assim, minha mãe fazia assim, e eu vou fazer do mesmo jeito. Vai quebrar a cara todo mundo e vai entortar seus filhos. Aproveite as coisas boas, as mudanças boas. A outra coisa que pode estragar a nossa relação com os nossos filhos, podemos ser controladores. Essa é uma tentação que todo pai e toda mãe passa. E é pecado. Podemos praticar um controle tão estrito que se torne um descrédito para a mesma educação dos filhos. Manter uma criança muito subjugada é confessar que não se confia nela. Isso, no fundo, é simplesmente dizer que não confiam na educação que deram para ela. É melhor correr o risco de equivocar-se confiando muito do que controlando muito. Pais e mães que estamos aqui, nós temos que confessar um pecado diante do Senhor. Nós somos controladores. Não é verdade? Eu me penitencio juntamente com vocês. Nós somos controladores. Nós queremos controlar os nossos filhos, não é? Na profissão, no namoro, no noivado, no casamento, nas escolhas. E depois que casam, nós queremos dar os nossos pitacos na criação dos filhos, dos nossos netos. Nós queremos ser participantes e, às vezes, não só participantes, mas controladores. E está escrito aqui: pais, não exasperem, não provoquem seus filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor, né? O problema do controle é que você gera escravos. Você gera pessoas sem espírito, sem capacidade de decisão. É por isso que nós temos uma geração, como diz o pessoal, uma geração enfraquecida. Porque não aprenderam, não foram ensinadas a tomar decisões, a fazer escolhas. Porque nós controlamos, cercamos e queremos fazer tudo por eles. Queremos cercá-los de todos os meios, em todas as hipóteses, em todas as possibilidades. Deus dá asa e nós cortamos as asas. Queremos que eles voem, não é? Do nosso jeito e para onde nós queremos. Isso não está certo. Isso também não é justo diante de Deus. E nós aprendemos uma coisa no discipulado, que com outra é fácil, mas com os filhos é difícil. O que nós aprendemos no discipulado na questão da responsabilidade? O que é? Responsabilidade mútua, interdependência e 50-50. 50-50, né? Eu estou aqui para te ajudar, mas a responsabilidade é sua. É incrível isso. Se nós não soubermos, pela graça de Deus, criar os nossos filhos, nós vamos criar pessoas fracas emocionalmente e dependentes. Na nossa experiência do discipulado, nós estamos aprendendo isso, que quando você responsabiliza a pessoa, ela cresce. É muito interessante, né? Às vezes eu, como pastor, a pessoa traz um problema para mim, eu recebo o problema dela, óbvio,
e reparta a responsabilidade. Fala, olha, você veio aqui, me trouxe o seu problema, eu vou indicar um livro para você ler, você vai ler esse livro, porque ele trata desse assunto. Depois que você ler o livro, você volta para a gente conversar. Pode ser pessoalmente ou pode ser até pelo WhatsApp. Boa parte não volta nunca mais, porque eles não fizeram a parte deles. Ok, nós vamos conversar, mas você vai ler essa parte da Bíblia aqui. Leia essa parte. Eu entendi o seu problema, mas você vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Quando você fizer, você volta. Boa parte não volta, porque não faz a parte que lhe compete. Aí não cresce e vai continuar rodando no mesmo problema. Então nós temos que aprender a soltar. Deus deu asa para voar. Vocês sabem como que a águia ensina os filhotinhos a voar. Já ouviram, né? A águia, ela coloca o ninho dela nas escarpas mais altas para proteger os filhotes. Lá na escarpa mais alta. E aquele ninho é feito com galhos espinhosos. E ela bondosamente cobre aquele ninho de penugens, de algodão, e os filhotinhos ficam ali confortáveis, bem sossegadinhos, protegidos no alto, seguros. Aí, quando eles vão crescendo, ela vai tirando as penugens, vai tirando o algodãozinho e vai deixando o bichinho no espinho. A hora que ele vira, espeta daqui, vira, espeta dali, está na hora dele sair fora do ninho. Só que ele não quer sair. Ele não quer crescer. Ele não quer se responsabilizar. Aí ela pega o bichinho pelo pescoço, né, ou ali pelas costas, sobe com ele lá no alto e solta. E ele vem. A hora que ele vai esborrachar no chão, ela entra debaixo. Lá pela terceira vez ele voa. Tchau, vai com Deus, segue sua vida, toma o seu caminho, quebra a sua cara, viva a sua vida, aprenda a voar, porque isso acontece com todo mundo. Então, pais, um controle muito estrito, não é? Uma dominação, um controle pode estragar os nossos filhos. Nós temos uma dificuldade enorme de confiar neles. Parece que eles nunca cresceram e nunca vão crescer, não é? Eles crescem, eles têm a bênção de Deus, eles têm asas, eles precisam achar o rumo deles e precisam se responsabilizar pelas escolhas que fizerem. E nós, brasileiros, então, latinos, aí a dificuldade é muito maior ainda. O filho está com 30 anos, está dentro da casa do pai. Está com 40 anos, está dentro da casa do pai. Está com 45 anos, está lá dentro da casa do pai. Que Deus nos ajude, tá? A proteger, a cuidar. Ah, tem gente querendo perguntar? Vamos abrir para pergunta. Só falta uma parte, Arnaldo, né? Então, os tempos mudam, os costumes mudam e nós temos que aproveitar o que há de bom. Nós devemos orientar, mas nunca controlar. Nós devemos confiar e não controlar. E não podemos esquecer o dever de estimular. Diz a história que o pai de Lutero era muito rigoroso. Tão rigoroso, pai do Martinho Lutero, o reformador, que beirava a crueldade. E Lutero então dizia, olha, reter a vara arruína o menino. Isso é verdade. Mas junto à vara tenha sempre uma maçã para dá-la quando ele agir bem. Olha que interessante.
Se você retém a vara, você vai arruinar a alma do menino. Mas tenha junto com a vara uma maçã. Quando tiver que corrigir, corrija, mas quando tiver que incentivar, incentive, né? Benjamin West nos conta como chegou a ser um pintor. Certo dia, sua mãe saiu, encarregando de cuidar da irmã mais nova. Na ausência da mãe, ele encontrou alguns frascos de tinta e começou a fazer um retrato da irmã. Fazendo isso, causou uma desordem, manchou a casa, sujou todo de tinta, virou aquela bagunça. Quando a mãe voltou e observou a desarrumação, a bagunça, pegou o papel que ele tinha desenhado, olhou para aquele desenho mal feito, bagunçado, e falou: meu filho, é a sua irmã que você desenhou? E se inclinou e deu um beijo no menino. Depois disso, Benjamin West costuma dizer: o beijo de minha mãe fez de mim um pintor. O estímulo obtém mais do que a recriminação. Amém? Gente, a palavra de Deus é cheia de sabedoria. Leia Provérbios, leia Eclesiastes. Abra o coração que Deus vai te dar graça para saber conduzir os seus filhos. Nós vamos aqui a uma pergunta. Pastor Jesus. As crianças vão apresentar também, nós vamos ser breves nas perguntas e eu serei breve nas respostas. Não sei se seria bem uma pergunta, um comentário. Tem pais que querem copiar o modelo de outras famílias para que... Tem o lado bom, que pode ver coisas boas, né, de orientar os filhos, mas também tem o lado ruim, que cada família deve ter o seu regimento interno, né? Perfeito, Zete. Nesse quesito, o importante é não fazer comparações. Comparações arrebentam com qualquer ser humano. Comparações são depreciativas. Olha só, viu lá o seu primo? Nota 10, só tira nota 10. Viu lá o filho da vizinha, que menino educado, bonitinho? Não faça isso. Comparações aprecia uns e deprecia outros. Então, é boa colocação, Zete. Não vale a pena essas comparações. Entender quem nós somos e que Deus é presente na nossa vida, como é presente na vida dos outros. Podemos olhar modelos, ter referências, mas evitar comparações.